Você não consegue mudar nada até que você aceite. Essa frase é atribuída a Jung. E o que eu preciso te dizer é: talvez o que você precise para sair do sofrimento, para sair da sua situação atual, não seja fazer mais, mas seja justamente aceitar a sua situação, aonde você está e o que está acontecendo. Então, se há algo na sua vida que não está te fazendo feliz hoje, que não deixa você sentir paz, sentir alegria, assiste esse vídeo que ele irá te ajudar. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, sou Natália Vieira, sou especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E eu quero começar esse vídeo de hoje contando uma história para vocês de duas pessoas que eu estava observando. Essas duas pessoas passaram por muitos sofrimentos na vida. As duas viveram casamentos muito ruins, onde não foram amadas, não foram acolhidas, não tiveram bons companheiros que as fizessem se sentir amadas, muito pelo contrário, passaram por situações de humilhação, de escassez, de falta de dinheiro e de muita dificuldade no casamento e também com os filhos. Muito além disso, não só um sofrimento no casamento, essas duas pessoas também tiveram situações difíceis na infância, onde viveram a partir de muita escassez, muita falta de dinheiro e muitos problemas em todas as fases da vida. Mas ao observar essas duas pessoas, eu pude ver o quanto era diferente o estado de espírito de cada uma delas. Enquanto uma delas ainda tinha muito sofrimento agora, no presente, mesmo que aquela situação não estivesse acontecendo neste momento, mesmo que aquele casamento não estivesse nesse momento influenciando a vida dessa pessoa, ela continuava ali com muitos sofrimentos neste momento presente. Enquanto a segunda pessoa que eu observei, que também tinha passado por sofrimentos muito parecidos, estava com um estado de espírito de paz. Ou seja, mesmo sendo uma pessoa que passou por muitos sofrimentos, ela não estava se definindo como uma pessoa sofrida. E aí, ao observar isso, eu vi que a grande diferença entre esses dois casos é que a segunda pessoa não questionava mais o que tinha acontecido. Ela não olhava para o passado e dizia: isso não deveria ter acontecido, eu não deveria ter passado por isso. Ou seja, embora essa segunda pessoa tenha sofrido muito, ela não estava revivendo todo aquele sofrimento no agora e nem sequer questionava se aquilo deveria ou não ter acontecido. E mesmo perguntando para essa segunda pessoa, ela efetivamente falava que não tinha sido feliz, mas ela não questionava. Ela ainda via com esperança e vê com esperança o futuro. E ela reconhece: até aqui não fui feliz, mas tenho esperança de ainda ser. Ou seja, a grande diferença dessas duas pessoas nessa história que eu estou compartilhando com vocês é que a primeira não conseguiu aceitar todos os acontecimentos e a segunda, embora tenha passado por sofrimentos muito parecidos, talvez até piores, ela não questionava mais, ela aceitava o que aconteceu. Ela não ficava voltando lá atrás, ela não ficava pensando o que ela fez para merecer aquilo. Ela simplesmente continuou a vida. E eu trouxe essa história para exemplificar para vocês que muitas vezes o que nos prende no sofrimento é justamente a não aceitação. E é por isso que eu comecei esse vídeo trazendo aquela frase que é atribuída a Jung, porque a gente só consegue mudar algo a partir do momento que a gente aceita. E na vida, a gente está o tempo todo atribuindo significado. Nada tem significado por si só. A gente avalia uma situação e a gente atribui um significado a ela.
Então, eu assisti recentemente um vídeo de um rapaz que contava que toda vez que ele encontrava um propósito, algo acontecia. E que quando ele era jovem, ele queria muito jogar basquete, mas ele teve uma lesão no joelho. E aí ele interpretou aquilo como ruim, porque ele gostava muito de jogar basquete. Mas será que isso é realmente ruim? Isso foi uma interpretação que ele deu, mas a verdade é que na vida a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe o caminho que a gente precisa trilhar. Então, se a gente consegue aceitar o que acontece sem colocar um rótulo negativo, em breve a gente vai tirar algum aprendizado, alguma lição daquilo que aconteceu. E para isso, para explicar isso para vocês, eu trouxe aqui a escala de consciência do Dr. David Hawkins. Eu já trouxe aqui para vocês. E basicamente, o que o Dr. David Hawkins mostra aqui nessa escala de consciência? Vou colocar uma foto aqui também para vocês verem melhor. Mas basicamente o que ele diz é, se a gente está num nível de consciência abaixo de 200, a gente está abaixo do nível da verdade, que são estados de consciência onde as emoções predominantes são culpa, vergonha, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho. Ou seja, se a gente está nesses estados de consciência, a gente não consegue acessar o nível da verdade. Então, se tem algo na minha vida que eu não consigo aceitar, eu posso ficar, por exemplo, presa na raiva ou presa na tristeza, e tudo isso me deixa presa em um estado de consciência negativo e não permite que eu extraia o aprendizado daquela situação que eu estou passando, porque os aprendizados, eles vêm aqui, ó, a partir do nível 200 de consciência. Então, na aceitação, na coragem, na disposição, na razão, no amor. Ou seja, quanto mais resistência eu tenho ao que acontece, mais presa eu fico em estados de consciência negativo. Porém, para extrair o aprendizado daquela situação, é preciso estar em um estado de consciência mais elevado, da neutralidade, da aceitação. Então, é por isso que para mudar o que a gente vê ao nosso redor, é preciso primeiro aceitar o que acontece, aceitar o que aconteceu até hoje, fazer as pazes com a sua história. E aceitar não é se submeter, não é aceitar que vai ser sempre assim. Aceitar é não querer impor a sua forma de ver as coisas como a melhor. É entender que a vida é muito mais sábia para te direcionar do que o que você acha que é melhor para acontecer na sua vida. Então, aceitar não é se submeter, é entender que a vida é mais sábia e que, de alguma forma, aquela experiência vai ser necessária para o que você precisa entregar, aprender e construir nessa vida. E para finalizar esse vídeo, eu quero contar uma história aqui que é uma analogia que eu ouvi em um canal aqui do YouTube, que é da Beatriz Ucato, e a história que ela contou é uma analogia super simples para a vida, que é: a vida é como se a gente estivesse andando em um barquinho em um rio. Então aqui tem um rio e eu estou aqui com o meu barquinho. Concorda que o rio ele tem o seu próprio fluxo? Ou seja, se eu não fizer nada, o meu barquinho vai caminhar e ele vai seguir a correnteza. Esse é o fluxo da vida. Mas o que acontece quando a gente está aqui no barquinho e não aceita algo que aconteceu? Ao invés de deixar a vida continuar levando a gente para onde ela quer levar, a gente começa a brigar com a vida e a criar resistência. Então, aquele barquinho que estava andando, agora eu estou criando resistência. Eu não quero que ele ande mais, ou eu quero que ele volte. Eu quero nadar contra a correnteza. Aquela porta já fechou e eu quero voltar para lá onde a porta está fechada. Ou eu não aceito aquela situação e eu começo a brigar e a criar ondas. E isso atrapalha o meu barquinho de seguir. Ou seja, quanto mais resistência, mais sofrimento a gente causa para nós mesmos. Sendo que o caminho poderia ser simplesmente ir conforme a correnteza. Isso chegou para você? Não é o que você queria?
mais flua, confie que logo ali na frente vai ter um motivo para aquilo ter acontecido. Bom, quanto mais a gente aceita, mais fácil é mudar aquilo que nos incomoda, porque a gente para de brigar com a vida e começa a ser efetivamente direcionado por ela. Isso faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo.